Vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 1 a verso 7. Diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras temos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Amém. Amém. Acolhei-vos uns aos outros. Hoje nós vamos continuar a série de reflexões que tem como tema a mutualidade. E hoje nós vamos meditar um pouco, observar algumas coisas sobre o terceiro imperativo de mutualidade, que é a terceira lição da nossa revista, que vai ser ministrada no próximo domingo, que é acolhei-vos uns aos outros. E o tema é justamente esse, o texto Romanos capítulo 15, verso 1 ao verso 7. Falar de mutualidade não é nada complicado, e nem é falar de algo novo para a vida da igreja. Falar de mutualidade é lembrarmos que, segundo as Escrituras, a vida cristã acontece entre dois polos, que estão ligados, que de forma alguma podem se desligar, que estão interligados de forma insolúvel: comunhão com Deus, comunhão com o próximo. A vida cristã não é vida de isolamento, Se engana, vai contra os preceitos da palavra de Deus aquele que pensa que vida cristã é para ser vivida ou pode ser vivida na solidão, no individualismo. Não, vida cristã é vida em comunidade, é juntos, é como um corpo. Por isso Efésios, quando fala da igreja, usa a figura do edifício, e ele diz que nós somos os tijolos desse edifício. Um edifício não é feito de um tijolo, ele tem a pedra angular, que é Cristo Jesus. Efésios usa essa linguagem, e nós, os tijolinhos, estamos construídos, alicerçados em cima desta pedra angular que é Jesus. Somos vários em um só corpo. Por isso Coríntios e Romanos também usam a figura do corpo. Ninguém é corpo sozinho. O corpo precisa de milhares e milhares de células para que se forme um corpo. Não existe vida cristã no individualismo. Deus nos arranca do nosso individualismo. Individualismo primeiro existencial. Deus dá significado para a nossa vida. O ser humano que caminha só por esse mundo, sem ter um motivo pelo qual viver, quando se encontra com Deus, tem toda a sua vida ressignificada, repaginada. Nos encontramos na vida, no tempo, no espaço, e somos inseridos num corpo. A vida cristã é vida de comunhão,
é vida de estar junto, é vida de caminhar junto, adoramos juntos, aprendemos unidos, servimos unidos, somos um corpo, uma família. Interessante, a palavra do Senhor nos diz através de João, né, que a máxima dessa convivência é o amor. Quando estamos em Deus, temos comunhão com o nosso irmão. Uma coisa remete automaticamente à outra. E quanto mais temos comunhão com Deus, quanto mais próximos de Deus nós estamos, quanto mais o nosso coração está aberto para Deus, para o Espírito de Deus que fala conosco, que se move em nós, que se move na igreja, tanto mais nós nos voltamos para o irmão, para a irmã, com amor, com misericórdia, com paciência, com benignidade, com bondade. Falar de mutualidade é lembrar que o nosso relacionamento se caracteriza por interdependência. Eu não existo sozinho, não sou igreja sozinho, e preciso de você, irmão, e preciso de você, minha irmã, de todos. Novamente, a palavra de Deus usa a figura do corpo. A mão não pode dizer, não preciso do pé. O pé não pode dizer, não preciso do ouvido. O ouvido não pode dizer, não preciso da boca. Há uma interdependência. Estamos todos em uma só videira que é Cristo e precisamos uns dos outros. Vida cristã é mutualidade, é companheirismo. E isso é um grande desafio, irmãos, no nosso século, porque nós vivemos na era do descartável. Eu temo que nós vamos chegar um dia onde nós não vamos mais ouvir as pessoas dizendo: olha, eu tenho um amigo, ou sou amigo da família A, família B, há 30 anos, há 25 anos, há 15, há 10, há 5. Nós vivemos na era dos descartáveis, não há vínculos, não há ligação, tudo é muito impessoal, tudo é muito computadorizado, tudo é muito sem sentimento, sem ligação. Eu me lembro da nossa infância, os nossos pais tinham amizades com os vizinhos, 30, 40, 50 anos, e a gente encontrava os vizinhos na venda, na época da venda, e quando se falava venda, eu falava assim: olha, moleque, eu vi o seu pai crescer num campinho ali assim assado, e o seu avô, e a sua avó, a sua tia, a sua mãe, o seu pai, e assim por diante. E as pessoas estavam ligadas. Hoje nós vivemos na época do descartável. Você não concorda comigo, você não me serve de alguma forma, de alguma maneira, e a sua amizade vai ficando esquecida, e você vai caindo no esquecimento, no ostracismo. Enfim, nós queremos trocar muito rápido, de relacionamentos, de amizades. Talvez por isso hoje as pessoas também tenham dificuldades em se relacionar amorosamente. As pessoas têm dificuldades de ter um relacionamento duradouro. A época do descartável. E nessa época, nós somos desafiados pela palavra, irmãos, a acolhermos uns aos outros, a estarmos juntos, a abrirmos os braços uns para os outros. Algo interessante que o autor da nossa lição, do domingo que vem, vai dizer, se você não leu ainda, leia essa semana, é que uma das características impactantes da igreja de Atos dos Apóstolos foi a capacidade de acolhimento mútuo. O texto de Atos diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Atos capítulo 2, versos 46 e 47. E ele diz o seguinte: por que a igreja de Atos atraía os olhares e os corações? Porque a igreja era simpática aos olhos daquela sociedade. Porque naquele lugar havia acolhimento. Ricos, pobres, gentios, judeus, gregos, bárbaros, grandes, pequenos, ricos, escravos, homens livres, homens, mulheres, romanos, enfim, todos eram recebidos e acolhidos e tinham tudo em comum, a ponto de o livro de Atos dizer que se vendiam os patrimônios, os bens, para que se cuidasse uns dos outros. Isso é mutualidade, isso é acolhimento, isso é estar junto, isso é caminhar junto, isso é senso de interdependência. Eu tenho Deus, estou ligado a você, eu amo a Deus e amo você, eu caminho com Deus e abençoo você. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, esse também é um desafio de Paulo: criar vínculos, ensinar aqueles irmãos a se relacionar bem, a receberem bem uns aos outros,
A igreja precisa ser um espaço de acolhimento, onde as pessoas se sintam seguras, se sintam à vontade para compartilhar suas vidas, seus medos, seus temores, as suas perspectivas, suas derrotas. Algumas coisas que Paulo nos ensina em relação ao acolhimento mútuo, ao acolhermos uns aos outros, nessa carta, nesse capítulo da carta de Paulo aos Romanos, visto que esse é um desafio nosso também da igreja contemporânea, é aprender novamente a impactar o mundo, sendo uma igreja acolhedora, uma igreja onde haja um espaço de acolhimento para todos, independente de raça, credo, condição, independente de qualquer coisa. Primeira coisa, quando a gente olha para esse texto e pensamos em acolhermos uns aos outros, é que para a igreja, para ser acolhedora, para ser um espaço acolhedor, nós precisamos aprender a superar as diferenças. Primeira coisa, para a igreja ser um espaço acolhedor, onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam seguras, para realmente compartilhar o coração, para compartilhar a vida, para compartilhar aquilo que incomoda, para, amados irmãos, se realmente abrirem o coração, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a conviver, a suplantar as diferenças. E há entre nós grandes diferenças. Já havia naquela época e sempre vai haver. É quando nós olhamos para as igrejas primitivas, né, aquelas primeiras comunidades tinham uma gama muito grande de diversidade dentro delas. Naquelas igrejas haviam gentios, pessoas que viviam no paganismo e traziam todo tipo de cultura do paganismo, se convertiam a Cristo e de repente eram inseridas na igreja e tinham que lidar com tudo isso. Mas em comunidades cristãs, e na comunidade de Roma não era diferente, nós tínhamos os chamados judaizantes, pessoas que vinham do judaísmo, acostumadas com todos aqueles preceitos, com todo o rigor da observância das leis, das milhares, centenas de observâncias da lei mosaica, se convertiam e eram levadas ao convívio da igreja. Nós tínhamos, segundo o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, bárbaros que se convertiam e entravam naquela igreja. Haviam pessoas riquíssimas, abastadas, e entravam naquela igreja. Haviam pessoas pobres que passavam necessidade, que estavam naquela igreja. Paulo nos diz ainda nessa carta que haviam pessoas cultas, muito bem preparadas, instruídas, que se converteram a Cristo e entraram naquela igreja. Mas naquela igreja também haviam iletrados, essa é a palavra que ele usa lá. Pessoas simples, humildes, que estavam naquela igreja. Havia uma mistura muito grande. Ora, ele estava se dirigindo a uma igreja que estava em Roma, a capital do império do mundo naquela época, uma cidade cosmopolita, de muitas línguas, de muitas culturas, de muita gente diferente, de todos os lugares, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso foi levado para dentro da igreja. Essa era a igreja para a qual Paulo se dirige, uma igreja de muitas culturas, de muitas línguas, de muitas educações diferentes. E como se não bastasse toda essa mistura de cultura, de raça, de condição social, havia algo acentuado na igreja, uma divisão entre dois grupos: o grupo que se considerava forte e o grupo que se considerava fraco. Interessante, Paulo começa dizendo assim: ora, nós que somos fortes. Paulo se considera do grupo dos fortes. O que acontecia? Bem simples a divisão aqui. Os irmãos que estavam há algum tempo já no cristianismo não tinham mais problemas em lidar com as questões da guarda do sábado, dos dias dos rituais sagrados, não tinham mais problemas em relação a um monte de minúcias do judaísmo. Eles estavam em Cristo, tinham uma consciência formada da fé cristã. Ao passo que do outro lado, aqueles que eles chamavam fracos na fé eram novos, não tinham experiência, estavam ainda meio indecisos, um pouco atrapalhados no que diz respeito à guarda do sábado, no que diz respeito aos mandamentos do Antigo Testamento, estavam um pouco inseguros. Será que só Cristo é suficiente para nos salvar? Não precisamos mais das observâncias, não precisamos mais das minúcias da lei. Esses que Paulo chama de fracos na fé, tinham dúvidas em relação às comidas que eram oferecidas naquelas festas, que eram sacrificadas aos ídolos. Comemos ou não comemos? Se comemos, não estamos em Cristo. Se deixarmos de comer, continuamos em Cristo. Tinha uma consciência ainda infantil, não entendiam as coisas da fé. E aí do outro lado,
Não que Paulo tratasse eles com arrogância, mas havia uma certa soberba. Aqueles que estavam adiantados na fé, então olhavam com uma certa arrogância, uma certa superioridade. Vocês são fracos, nós somos fortes na fé. Criou esses dois grupos. Olha que mistura, olha que panela de pressão, que Paulo tinha nessa igreja de Roma, fervendo, tudo isso borbulhando. Aí ele, Paulo vai dizer: olha, vocês precisam aprender a conviver uns com os outros, aceitem-se uns aos outros. Amados irmãos, não importa a diferença, o mandamento de Paulo a recomendação de Paulo a convivência pacífica. As diferenças precisavam ser deixadas de lado, não haveria mais esse negócio de fraco ou forte. Uns precisavam acolher aos outros, uns precisavam conviver com as diferenças uns dos outros, em Cristo Jesus. E aí Paulo diz no verso 2: portanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. O fato é que a ordem era para que as diferenças fossem suplantadas. Em Cristo as diferenças deviam ser colocadas de lado. Ambos os grupos deveriam agora estar unidos, juntos, caminhando juntos, com um só propósito, uma só fé, uma só esperança, um só objetivo. As diferenças deveriam desaparecer à luz daquilo que nos une, que é Cristo Jesus. E aqui vem a aplicação. O nosso problema é que nós temos dificuldades em conviver com as diferenças uns dos outros. A nossa grande questão, a nossa grande dificuldade é que as diferenças nos incomodam. A nossa grande dificuldade, nós somos desafiados na questão acolhermos uns aos outros. Nós temos dificuldades em acolher aquele que pensa diferente. Humanamente falando, temos dificuldades em acolher aquele que me afronta, aquele que pensa diferente de mim, que sente diferente de mim, que raciocina diferente de mim. Temos dificuldades, amados irmãos, em sermos amorosos e misericordiosos com as debilidades do nosso próximo. Talvez por isso, às vezes, a igreja se assemelhe mais a um tribunal do que a um hospital. Deveria ser o contrário. Deveria ser o mais parecido com um hospital e não com um tribunal. No tribunal, e está aqui a Cris, que frequenta lá o júri, né, Cris? No tribunal, nós apontamos as falhas do outro, para que eu subjugue o outro. No hospital, eu trato as fraquezas do outro, para que o outro tenha saúde. No tribunal, eu falo mais alto, para que o outro se sinta coagido, para que o outro se sinta acanhado e se submeta a mim. No tribunal é um jogo psicológico também. O advogado de melhor oratória, ele é o que se sai melhor no júri. Ele ganha a confiança do júri. Ele se sai melhor. No hospital, as pessoas são tratadas nas suas enfermidades, nas suas dificuldades. No hospital se zela pelo bem-estar, pela vida, para que aquele que entrou ali doente saia são, para que aquele que entrou ali debilitado saia curado. Precisamos saber, amados, conviver com as diferenças, para que a igreja seja o hospital, para que a igreja seja a comunidade terapêutica, lugar onde as pessoas encontrem socorro para suas dores. Comunidade terapêutica, como isso? Lugar onde as pessoas encontrem, meus amados irmãos, um ambiente de amor tão acolhedor, tão propício, dos quais elas não tenham mais medo de rasgar o coração. A verdade é que às vezes nós estamos na igreja, mas nós temos medo de abrir o coração uns para os outros. Não sabemos o que vai acontecer. A verdade é que às vezes nós estamos na igreja, mas carregamos fardos sozinhos. Não sentimos confiança em abrir o coração uns para com os outros. Precisamos saber conviver com as diferenças, acolher-vos uns aos outros, com a diferença dos que já estão e com a diferença dos que estão chegando. Acolher uns aos outros é indispensável para que a igreja tenha saúde, caminhe, tenha vigor. Interessante, quando meditava nesse texto, pensava em uma coisa que a gente faz todo dia diante do computador. Nós vamos trazer isso, algo do mundo tecnológico, para a vida da igreja. Todo mundo conhece duas operações bem simples do computador: maximizar, e qual é a outra? O contrário de maximizar? Minimizar. Quando algo interessa para a gente, que é bonito, que a gente quer gravar, quer prestar atenção, a gente faz o quê? Maximiza.
gente clica lá e enche a tela, né? Eu lembro quando a gente comprou os primeiros computadores, era aquela telinha de 14 polegadas. Hoje a gente tem uns computadores com tela de 32 polegadas. Quando você maximiza aquilo, vira um cinema, né? Fica aquele vídeo grandioso, fica aquela tela maravilhosa. E a gente vê tudo com atenção, porque tudo foi maximizado. Os detalhes nos saltam aos olhos, a nitidez das cores, os brilhos, o brilho das cores, os sons. Quando algo não interessa, o que nós fazemos? Minimizamos. E a gente aperta lá e tudo. Quando a gente está lá respondendo um e-mail, muito interessante, né? Abre uma propaganda de um sapato, né? Netshoes, como é que é o nome da loja? Netshoes. Promoção de chuteira, eu não jogo bola. A gente desespera, né, para minimizar, e vai atrapalhar o e-mail. E aí logo minimiza. A gente precisa trazer isso para a igreja. A gente precisa aprender a minimizar os defeitos do irmão. A gente faz o contrário, a gente maximiza. A gente pega os defeitos dele e expande. A gente precisa fazer o contrário. A gente precisa aprender a maximizar as qualidades das pessoas, a maximizar o coração das pessoas, olhar para as pessoas com os olhos que Jesus olhou. Jesus olhou para Pedro, e se fosse eu o recrutador dos discípulos, jamais recrutaria Pedro. É um cara brigão, torrão, iletrado, não sabia falar, briguento, queria brigar com todo mundo, fedendo a peixe ainda por cima. Para o meu grupo eu não servia. Imagina, né? Judas, nem pensar. Mas Mateus, cobrador de impostos, todos ladrões, estão todos mancomunados com os romanos, não prestam. Imagine eu ou você recrutando o grupo dos 12, quem sobraria? Talvez, na condição do ser humano hoje, talvez nem Jesus sobraria no grupo dos 12. Jesus incomoda muito a gente. Jesus maximizava o que tinha de bom nas pessoas. Ele olhou para Pedro e não viu um homem ferido de peixe, brigão, torrão, que lá adiante cortou a orelha do soldado, negou ele 3 vezes, brigava com todo mundo. Jesus não via isso. Mas Jesus não viu 2 discípulos que queriam ser maior que os outros, um sentar à direita, um à esquerda dele, não. Ele maximizava as qualidades. Na igreja a gente precisa fazer isso, olhar menos os defeitos, as falhas, acolher uns aos outros, enaltecer como Cristo enalteceu, ter misericórdia como Cristo teve misericórdia. Há um imperativo nesse texto, acolhei-vos, capítulo verso 7. O termo traduzido aqui como acolher ou aceitar, significa acolher com amizade. As pessoas precisam acolher na igreja com amizade. Nós precisamos estar unidos com amizade. É interessante, a igreja se torna um lugar acolhedor quando aprendemos a emprestar forças. Há uma expressão fantástica nesse texto para a gente entender o texto. Verso 1 diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Essa palavrinha suportar é chave nesse texto. Suportar aqui no texto significa literalmente emprestar força a. Olha que coisa maravilhosa. Suportar, emprestar forças a. Suportar aqui não é aquele pensamento que a gente tem: nossa, esse cara é chato, mas eu suporto ele. Nossa, essa mulher é chata, mas não tem nada a ver com isso. Emprestar forças a. Como nós emprestamos força a? Orando. O Alonso tem um problema, tem uma dificuldade, eu preciso suportar, emprestar força a. Caminhando, abraçando, eu não sei, a gente precisa descobrir o meio. A questão é, precisamos suportar uns aos outros, dar força uns aos outros, colaborar uns com os outros para o crescimento na fé, o amadurecimento na fé. Como temos acolhido uns aos outros, temos emprestado força uns aos outros. E eu desafio você essa semana a pensar como você tem emprestado força, como você tem contribuído para a vida do seu irmão na fé, da sua irmã na fé. Quando praticamos o acolhimento mútuo, dedos enrustes dão lugar a braços abertos, olhares desconfiados se transformam em compaixão e misericórdia. A língua deixa de ser mal incontido para ser bálsamo de refrigério. Precisamos conviver com as diferenças. Como nós lidamos com as diferenças uns dos outros? Como nós lidamos com a diferença dos nossos irmãos? Às vezes até em casa a gente tem uma dificuldade tão grande. Como nós lidamos com as diferenças da esposa, do esposo, dos filhos? Nós somos apenas 3 irmãos em casa. Já parece que um nasceu na Malásia, um nasceu no Uruguai e o outro nasceu no Japão.
Tudo diferente, tudo diferente. 3 irmãos. Eu fico imaginando um lar onde tem 4 irmãos, 5 irmãos, 10 primos, 15 primos. Precisamos lidar com as diferenças. A igreja precisa lidar com as diferenças para ser um espaço acolhedor, onde todos convivam com ternura, com brandura, com misericórdia. É quem faz isso? O pastor? Não. É nós. É no plural. Eu, você, todos nós. Como isso é possível? Pastor, isso é impossível. Você não conhece o meu irmão. Você não conhece a pessoa que está sentada aqui do meu lado. Humanamente não é possível mesmo, mas isso é possível em Cristo. Verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo quem está escrito aí? Cristo Jesus. Se nós precisamos conviver com as diferenças, vencer as diferenças, abençoar o outro, apesar de todas as diferenças, 2 perguntas a gente tem que se fazer: como isso é possível e quando isso é possível? Primeiro, como? Em Cristo. É olhando para Cristo, meus amados irmãos. É em Cristo que nós conseguimos abençoar o nosso irmão. É em Cristo que eu consigo olhar para o meu irmão e tolerar as suas diferenças. É em Cristo que o irmão olha para mim e me tolera nas minhas decepções, nas minhas amadas frustrações, nos meus problemas, nos meus defeitos. Interessante. E aí nós temos que admitir, às vezes nós somos rasinhos quando a questão é estar em Cristo Jesus. Quando eu não estou em Cristo Jesus, eu tenho dificuldade em lidar com as diferenças. Quando a vida, o assunto da vida de fé é estar em Cristo Jesus, eu preciso estar o mais fundo possível, o mais profundo possível. Quando eu olhava esse texto, eu lembrava da história do boneco de sal que queria conhecer o mar. Não sei se você já ouviu essa história. Quando essa história do boneco de sal, e o maior sonho da vida dele é conhecer o mar. Aí ele caminhou e foi até o mar. Ele chegou e parou e ponderou a imensidão daquele mar, a grandeza daquele mar. E ele foi se aproximando. E quando ele molhou a pontinha do pé direito na água, o pezinho dele derreteu. Aí ele voltou correndo, mancando, assustado. Aí ficou eufórico olhando de longe, né? Mas ele percebeu, não tinha outro jeito de conhecer o mar. Daí ele voltou. E ele foi colocando o pé novamente, e foi colocando a perna, e foi se jogando, a ponto de que ele e o mar se tornaram um só. Conhecer a Cristo é assim. A gente precisa desaparecer, que não seja mais eu, mas que Cristo viva em mim. Às vezes a gente fica só com o pezinho, molhando lá o pezinho. Aí tudo na igreja me irrita. O irmão me irrita, a voz do irmão me irrita, a cara da irmã me irrita. O jeito que o irmão fala me irrita, a oração do irmão me irrita. Os defeitos do irmão, nossa, eu fuzilo aquele irmão se ele soubesse. Como os defeitos dele me irritam. Precisa molhar o corpo todo, precisa diluir, a gente precisa sumir, o nosso ego precisa desaparecer em Cristo Jesus, meu irmão. Porque só é possível ser uma igreja acolhedora quando os egos estão diluídos em Cristo Jesus. E não somos mais nós, mas Cristo que vive em nós. Assim é possível. E quando isso é possível? Quando imitamos a Cristo. Verso 5. Ora, o Deus da paciência, da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Ele está querendo dizer que nós devemos tratar os outros como Cristo tratou a gente. Como Cristo nos tratou? Com paciência. Como Cristo nos tratou? De forma acolhedora. Abrir os braços. Que nós possamos pensar um pouco, nesse tempo tão especial que a gente está tendo de pensar em mutualidade. É viver em comunidade, é viver na companhia de outros. E a grande questão da vida comunitária é que Deus nos desafia a criarmos uma comunidade que possamos amar e ser amados de todo o coração, sem reservas. Sem mutualidade não se alcança esse tipo de convivência. Sem aprendermos a acolhermos uns aos outros, suplantando as diferenças em Cristo Jesus, não se cria convivência saudável e não se cria igreja acolhedora. Que nós possamos olhar para esse texto não só essa noite, mas durante toda a nossa caminhada de fé, e que nós possamos ser como Cristo, acolher as pessoas, como Cristo nos acolheu, como Cristo nos acolheu.